Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. Olá, amigos! Estamos de volta em mais um Papo de Quinta. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a grande audiência que vocês têm nos dado, prestigiando cada um desses novos episódios nesse formato 2024. E hoje vamos falar de um assunto que com certeza vai te ajudar bastante. Nós estamos em uma era onde procuramos cada vez mais sermos seres humanos melhores. Vocês lembram lá em 2006, quando o livro O Segredo foi lançado? Muita gente a partir daquele momento começou a se interessar pela lei da atração. E as coisas foram acontecendo, fala-se muito em lei da atração. As pessoas foram descobrindo a física quântica ou a mecânica quântica, cada um se refere de uma forma. E depois veio a questão da neurociência. Eu digo depois veio porque nós acabamos nos interessando depois, mas é algo bem antigo. E com esse interesse da população na neurociência, muitas ferramentas que já existiam acabaram vindo à tona. E uma delas são as barras de Axis. Você já ouviu falar em barras de Axis? Você sabe o que é isso? Como essa ferramenta pode melhorar ainda mais a sua vida? Para falar a respeito, hoje nós estamos recebendo a presença da Elaine Cristina. Ela é terapeuta integrativa, facilitadora de barras de Axis e processos corporais. Elaine, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Quinta. Obrigada, Fabiana. Obrigada a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui e poder apresentar as barras de Axis para mais pessoas conhecer o quão bem é essas ferramentas das barras de Axis. Então vamos lá, o que são as barras de Axis para o nosso público entender? As barras de Axis, elas são uma forma gentil de tocar pontos da cabeça, né, que são 32 pontos da cabeça. E aí, quando esses pontos eles são tocados, a pessoa relaxa, a pessoa melhora a ansiedade, melhora o sono, qualidade de vida, o estresse, tem um relaxamento. E aí é uma forma gentil de você estar liberando essas emoções que ficam presas no nosso subconsciente. No nosso subconsciente. Tem situações desafiadoras do nosso dia a dia que a gente vai vivendo e que elas ficam tudo preso aqui na nossa mente. E aí a gente não consegue se livrar delas. E a gente fica revivendo a mesma situação, e aí aquilo ocupa muito espaço na nossa mente e não permite que a gente enxergue coisas diferentes. E esses pensamentos, esses sentimentos e essas emoções, elas formam uma carga eletromagnética dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. E quando você corre suas barras, que é a forma que a gente fala, né, o termo de barras de Axis, essa carga eletromagnética, ela é dissipada. Então, esse monte de pensamento, esse monte de falatório mental, ele vai sendo dissipado pelos toques gentis com as mãos na cabeça. E aí ele cria uma possibilidade, ele cria um espaço, porque aí ele vai tirar todo aquele falatório mental e ele vai criar um espaço ali para que você possa criar coisas novas, sem o falatório mental que você já tinha ali. E esse falatório mental, muitas vezes a gente tem a consciência, mas às vezes a gente pode não ter a consciência dele, né? Porque vamos dar um exemplo assim que é muito comum, aquela questão que a pessoa fala, dinheiro não traz facilidade, dinheiro não traz felicidade, para ganhar dinheiro a gente tem que trabalhar muito, e às vezes essa informação tá lá no subconsciente da pessoa e por isso que a pessoa acaba não evoluindo e não ganhando muito dinheiro.
Então, pelo que você está nos explicando, essa ferramenta, esse tipo de terapia que você aplica, que são as barras de Axis, dentre outras coisas, eu mencionei, né, esse exemplo do dinheiro, vai apagando do nosso subconsciente essas informações que às vezes a gente nem lembra, nem sabe que tem, né? Isso mesmo. É como se você apertasse a tecla do delete do computador e ela vai apagando gentilmente. Aí fala, Laine, mas ela apaga tudo, até as considerações boas? Não, ela apaga apenas aquilo que não está deixando você prosperar, aquilo que que está bloqueando ali você expandir, você prosperar. Então isso ela vem deletando para que você possa criar algo novo a partir daí. As crenças limitantes que nós temos com relação a dinheiro são muito apegadas a nós, né? Muitas delas vêm no nosso DNA, de pai, de mãe, de vô, de vó. Então, você imagina, ela tá tudo grudada no nosso DNA, igual se fosse doença hereditária. As crenças, elas vêm também. E essas crenças, elas ficam lá no nosso subconsciente. Então, por mais que você queira ter sucesso na vida, sempre parece que algo tá te bloqueando e aí você não sabe o que. E muitas vezes pode ser as crenças limitantes. E aí, ao correr as barras, você começa a deletar e perceber que é possível uma nova forma de funcionar além das crenças limitantes. Situações repetitivas na vida das pessoas, elas também podem ser modificadas através das barras de Axis. Por exemplo, a mulher fala assim, nossa, eu tenho o dedo podre para homem, ou o homem fala, eu tenho o dedo podre para mulher. Ah, nenhum emprego para mim dá certo, nada dá certo, tal coisa eu não consigo. E aquilo vai se repetindo na vida. Nesse aspecto, também as barras são indicadas? São indicadas, principalmente para quando você tem um transtorno de estresse pós-traumático, que você vai ficar revivendo aquela situação como se fosse um looping. Um transtorno desse, por exemplo, é o luto. Por exemplo, uma pessoa que ela tem o luto, ela viveu o luto, ela vai ficar revivendo aquele luto várias e várias e várias vezes até ter um tempo onde ela vai começar a melhorar, que geralmente é de 2 a 6 anos aproximadamente. E as barras, o que ela faz nesses casos? Ela acelera a melhora. Então, o que às vezes a pessoa ia demorar de 2 anos a 6 anos para melhorar de um trauma, né, de um luto, com as barras ela vai ter um resultado muito mais rápido. Eu tive uma cliente que ela tinha o dedo podre, igual você falou. E aí ela queria largar desse dedo podre dela, né? E ela não conseguia. Então aí, fazendo sessões de barras de Axis, ela tinha tentado há uns 2 ou 3 anos largar dessa pessoa que não fazia bem pra ela e que nem tava com ela, mas só existia na cabeça dela. E aí, com as barras, em 6 meses, ela conseguiu largar do outro, ela largar, porque o outro nem tava com ela, se for ver, né? E ela conseguiu entrar em um novo relacionamento nutritivo. E hoje eles são casados e já têm um filho. Houve o rompimento desse círculo vicioso, né? Isso. Uma coisa que é interessante o nosso público saber é o seguinte, né? As barras de Axis não são uma ferramenta recente. Elas existem já há muitos anos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quem criou as barras, como elas foram criadas, a origem, para todo mundo entender que não é uma coisa que a gente chega lá, a gente não, né? No caso, a terapeuta ou o terapeuta chega lá, coloca os dedos e não tem nenhum embasamento, né? Sim, as barras de Axis, ela foi canalizada pelo Gary Douglas, que é o fundador de Axis Consciousness, né? E ele foi o canalizador dessa ferramenta incrível que é as barras de Axis, e também as barras é a primeira, tipo assim, o carro-chefe das ferramentas de Axis Consciousness. E ele, como criador, ele começou a canalizar
e percebeu que aqueles pontos melhoravam os aspectos do dia a dia. E aí ele convidou o Denhir, que era um massoterapeuta quiropraxista, para realizar uma sessão, né, com ele, onde o Dan, ele ia seguir a energia, né? E aí ele começou a seguir a energia, e aí essa energia foram criadas aí os 32 pontos da cabeça, que vieram dessa canalização do Gary com o Dan. Esses 32 pontos que são trabalhados durante a sessão de barra de Axis, eu sei que às vezes a gente pode até nem ter tempo aqui de falar de todos, e provavelmente não teremos, mas seria possível você mencionar alguns pontos, assim, os mais comuns que as pessoas chegam e falam: Elaine, eu gostaria muito de trabalhar tal coisa? Olha, o ponto do dinheiro. O ponto do dinheiro. E também porque é um ponto que eu me auto-aplico bastante. Que é um ponto onde vai tirando, limpando as considerações que nós temos sobre dinheiro, as considerações que não são contribuição pra gente, que a gente tem sobre dinheiro e que aí impede da gente criar a vida que a gente escolhe, né? Então eu gosto muito do ponto do dinheiro, que eu me auto-aplico bastante, da criatividade também. E a banda de implantes é onde a gente carrega a maioria das nossas crenças limitantes, que vem lá dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa infância, fica tudo armazenado na banda de implantes. E aí a hora que você começa a movimentar essa energia, ela vai limpando. Então eu gosto muito dessas barras. Estudando, né, pesquisando antes desse nosso bate-papo, eu até trouxe aqui, imprimi, porque eu estava lendo, reportagens de sites famosos falando a respeito, né, das barras de Axis. Aqui, por exemplo, tem uma reportagem do Terra falando que houve um evento chamado Virada da Consciência no Parque do Ibirapuera, isso lá em 2018. E houve então a aplicação da ferramenta barra de Axis. Tem uma outra reportagem do UOL que fala barra de Axis, a terapia que promete acabar com traumas e negatividades. E por fim que eu tenha impresso, viu pessoal, mas existem inúmeras na internet, uma reportagem do Globo, né, falando barra de Axis, entenda como funciona a terapia da moda. Da moda porque nós estamos conhecendo agora, né? Mas não que ela será uma moda. A tendência é evoluir, expandir cada vez mais. As barras de Axis, elas são indicadas como complemento para tratamentos. Por exemplo, a pessoa faz um tratamento com um profissional na área de psiquiatria, de psicologia, seja de depressão, de pânico, de ansiedade. Barra de Axis pode complementar, ou ainda, barra de Axis, ela pode complementar qualquer tipo de tratamento de saúde? Sim, as barras de Axis, ela pode complementar qualquer tipo de tratamento de saúde. Tanto as barras de Axis quanto os processos corporais de Axis. Os processos corporais de Axis são feitos com imposição de mãos em determinados pontos do corpo. E eles vão liberando do corpo também traumas, né? E outras coisas mais. E tem um estudo científico onde neles são aplicados o MTV-SS, que é um processo de Axis, em pacientes terminais com câncer. E aí, intercalado com barras de Axis e o MTV-SS, eles conseguem ter uma melhora significativa desses pacientes com câncer na fase terminal, e aí eles saem da fase terminal. Então, as barras de Axis, ela é muito recomendada para você integrar qualquer tipo de outro tratamento, com terapias, com psicólogo, com remédios, com meditação. Isso tudo você pode aí tá mesclando, né,
tá interagindo com as barras de Axis para ter aí uma melhora no seu tratamento. Inclusive essa ferramenta, ela já foi ou é utilizada pelo SUS em alguns locais, não é isso? Isso mesmo, Fabiana. Ela tem alguns hospitais do SUS que são humanizados, que já possuem salas onde as barras de Axis elas são aplicadas, assim como a acupuntura, o reiki, e eles também estão incluindo as barras de Axis nos hospitais. Não são todos, apenas aqueles humanizados. E também ela já está na cartilha da OAB, que a OAB ela tem uma cartilha para burnout, para ansiedade, estresse, né, que é um mundo que a gente vive, está muito estressante. Então, lá na cartilha da OAB, eles recomendam as barras de Axis como um método, uma técnica, uma ferramenta para melhor qualidade de vida também. Todas essas recomendações, né, tanto pelos hospitais humanizados do SUS, quanto pela cartilha da OAB, reportagens, enfim, tantos profissionais que indicam as barras de Axis para contribuir para o tratamento, isso só comprova que as barras nada tem a ver com cunho religioso, espiritual, nada disso, né? Isso mesmo, ela é energética, né? Aí fala assim, mas eu não sei o que é energética. Então, vamos falar assim bem rapidamente. Sabe quando você vai dar um abraço numa pessoa que você gosta, aí você não tem vontade de largar dela, você fala, ai, que abraço mais gostoso. Em compensação, tem pessoas que você vai abraçar que parece que é uma pedra, né? Uma pedra de gelo. Então, isso é energia. Você vê que a energia da pessoa, de uma pessoa, ela é diferente da outra. E aí, as barras, ela é essa energia de tirar esse turbilhão de coisas que você tá pensando que bloqueiam a sua vida, começar a liberar tudo isso e funcionar de uma forma diferente, além daquilo lá. É por isso que para a pessoa ser terapeuta e aplicar as barras de Axis, né, assim como você, que além de terapeuta é facilitadora. Facilitadora, pessoal, para vocês entenderem, é a pessoa que ministra os cursos. É que em barras de Axis a gente não usa o termo instrutora, é utilizado o termo, então, facilitadora. E a Elaine também é facilitadora, depois a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Para você ter chegado até aqui, hoje terapeuta conceituada, facilitadora, você passou por um grande processo, porque eu entendo que para se tornar terapeuta de uma técnica que envolve energia, isso exigiu muito preparo. Como foi o comecinho lá, quando você percebeu, falou, eu quero me preparar para isso? É muito interessante essa sua indagação, principalmente porque eu tinha o desejo de ajudar as pessoas. Eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas. E aí, eu passei por uma fase da vida onde eu precisava criar dinheiro, né? Porque o dinheiro que eu tinha ali já não estava sendo suficiente. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para criar dinheiro? E aí eu falei assim, eu gosto muito de ajudar as pessoas, então o que eu posso fazer? Olha só a pergunta, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas e que vai me trazer dinheiro? Essa foi a pergunta que eu fiz. E aí, a partir dessa pergunta, eu fiquei aberta para possibilidades, e aí surgiu na minha timeline um curso de barras de Axis, e eu falei, é esse daqui que eu vou fazer. E eu nunca tive conhecimento nenhum sobre energia, apenas olhei para aquele flyer lá e tava falando assim, olha, é bom para fibromialgia, labirintite, enxaqueca, é bom para estresse. Eu falei, gente, só aí já todas as minhas amigas já vou fazer em todas. Uhum. E então foi daí que eu comecei a me especializar. Eu fiz o primeiro curso e logo no primeiro curso foi a primeira vez que eu recebi uma sessão de barras e apliquei. O curso ele é profissionalizante, então você já sai podendo aplicar nas outras pessoas e você pode cobrar por isso, porque tem uma certificação para isso.
E aí eu comecei a aplicar e comecei a receber dinheiro. E aí eu falei, gente, isso daqui é bom. E aí o que eu fiz? Eu comecei a me especializar mais, fiz mais cursos para me tornar facilitadora, né? Para me dar o curso para outras pessoas. E aí eu comecei a querer mais, então eu fui atrás de mais cursos avançados de Axis, né, cada vez mais. E aí hoje também eu sou facilitadora de processos corporais do Axis. Então, além das barras de Axis, eu posso ensinar os processos corporais de Axis também. Eu observei, né, nas minhas leituras, algumas ferramentas que são utilizadas dentro da aplicação, dentro da técnica, e fala-se muito das perguntas, né, que até eles mencionam como sendo alguns mantras. Existe o mantra principal de Axis, que eu gostaria que você falasse para o pessoal qual é, e que você explicasse para a gente também quais são essas perguntas que nós podemos nos fazer no dia a dia para nos abrir novas possibilidades. Qual é a maneira correta de nos questionarmos? Olha, para o Axis, a pergunta, ela é poderosíssima. Principalmente porque ela abre oportunidades. Você imagina assim, ó, você tá numa situação e nessa situação você tem um corredor, tá? Cheio de portas dos dois lados. Quando você faz uma pergunta, você dá a possibilidade de todas aquelas portas se abrirem. E se você vai para a resposta, é apenas uma porta se abre. Olha como é interessante. Então, como pode melhorar? Quanto mais perguntas você faz, mais na energia daquilo que você escolhe, você está, e aí mais possibilidades vão se abrir. E quais perguntas que são mágicas, né? Você pode fazer várias perguntas. Eu adoro como pode melhorar. Como pode melhorar? Então, eu gosto muito da ferramenta e da pergunta como pode melhorar isso. Quando você faz essa pergunta como pode melhorar isso, tudo aquela situação que você está acontecendo ali, ela melhora. Melhora, tipo assim, ó, num simples passe de mágica. Ah, Ilana, eu não acredito, então faça. E se você estiver, por exemplo, numa situação muito boa, né? De você estiver feliz e você fizer essa pergunta também, como pode melhorar isso mais, vai melhorar mais ainda. E o universo, você vê que ele tá cheio de possibilidades, ele quer te dar muitas coisas. Mas aí o que a gente faz? A gente sobe as barreiras pra gente se proteger e não receber do universo. E a hora que você faz a pergunta, você quebra essa barreira e aí o universo começa, uau, ela tá querendo mais, então deixa eu dar possibilidades aí pra ela. Então, como pode melhorar? Eu adoro. E eu adoro também o que mais é possível. O que mais é possível? O que mais é possível é capaz de tirar a sua atenção do problema. Então, você tá olhando no problema ali, o problema, e aí você pergunta o que mais é possível? Aí você tira o olho do problema e começa a encontrar soluções e possibilidades. Porque o que mais é possível além do que aquilo que você já imaginou, que é certeza e batata sobre isso? Percebe? Então, o que mais é possível além do problema? O que mais é possível? Tudo também tem a ver com a intenção da pergunta, porque se a pessoa, por exemplo, está vivendo um problema e ela fala, o que mais é possível para isso piorar? Sim, é isso mesmo. Né? Existe toda uma técnica, uma metodologia para essas perguntas serem elaboradas. Né? Porque, por exemplo, quando a gente, ao invés de perguntar o que mais é possível, a gente falar assim, nossa, tudo só piora, o que eu fiz para Deus para merecer isso, ao invés de estarmos nos abrindo para receber as infinitas possibilidades do universo, nós estamos restringindo para essas possibilidades serem só negativas. É isso mesmo? É isso mesmo. Até quando a gente fala o como pode melhorar, mas na intenção de como pode piorar, aí vai piorar. Aí vai piorar. Aí vai piorar. E o mantra do Axis? E o mantra é maravilhoso. O mantra do Axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória.
tudo na vida venha a mim com facilidade, alegria e glória. Então você pode repetir ele aí no mínimo umas 10 vezes de manhã e umas 10 vezes à noite e vai ver que o negócio vai começar a mudar na sua vida completamente. É muito bom. Eu adoro. Esses são os principais, né? Os principais mantras é esse e as perguntas também, né? Mas você intercalar o mantra, as perguntas e as barras, aí você vai criar um mundo completamente diferente. Eu falo que as barras, ela é um conjunto de ferramentas para você funcionar de uma forma diferente. Então, como que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, ó, se você tá vivendo na sua vida hoje, nada tá funcionando para você, tudo que você faz nada dá certo, aquilo que você quer que aconteça não tem a luz do fim do túnel. Sabe quando você vai tentando as possibilidades e nada dá certo? Então, o Axis, ele é essa forma diferente de funcionar. Então, ele vai pegar essa sua finitude de nada dar certo e ele vai transformar em possibilidades. Foi o que aconteceu comigo. Porque na época eu estava vivendo dessa forma. Eu falava assim, nossa, mas tudo que eu faço nada dá certo. Nossa, mas o que eu vou fazer? Eu já tentei de tudo. E nada deu certo. E aí você vai além de ir pro errado de você começa a falar assim, né? Porque o universo, ele não gosta de mim. Porque ele gosta de fulana, ciclana, beltrana, que tem tudo, e eu não tenho nada, né? Então, ele dá a volta nessa sua mente lógica e transforma o jeito de você viver e criar as possibilidades aí na sua vida que você não tá conseguindo. Em relação às sessões, a pessoa toma conhecimento da existência dessa ferramenta, entra em contato com a Elaine, agenda o horário com você certinho, chega lá no seu espaço terapêutico. Como é a sessão? O que acontece? Na minha sessão, tá? Eu gosto muito de conversar com a pessoa para saber o que levou ela até lá, né? Principalmente também para trazer à tona um pouco da energia que ela está sentindo. E aí a gente vai para a maca e aí na minha sessão, particularmente, eu deixo que o corpo da pessoa escolha se ela quer receber as barras de Axis ou os processos corporais de Axis. E aquilo que for mais gentil para o corpo dela, eu faço. Porque tanto as barras de Axis quanto os processos corporais de Axis, eles vão limpar, né, tanto do corpo quanto da mente, toda aquela caca que estamos ali segurando há um tempão. E aí é feita a mágica e a transformação e a pessoa logo depois da sessão ela já está uma outra pessoa completamente. Muitas vezes a pessoa chega lá na minha sala chorando e ela sai rindo, né? Ela chega lá ansiosa e sai aí relaxada. Então essa transformação é muito rápida e não só a transformação durante a sessão, mas durante a vida da pessoa também é rápida. Por exemplo, tem uma cliente minha que ela chegou, a primeira consulta dela foi porque ela queria melhorar, assim, ser mais empoderada, porque ela estava se sentindo muito triste, diminuída no relacionamento, estava difícil ficar com o marido, né? E o marido só colocava ela para baixo. E aí aquilo ela estava sofrendo muito demais com isso. E aí ao fazer uma sessão de barras, na outra semana, ela se deu conta de que ela é uma mulher incrível e só ela não estava enxergando. Então ela mudou a forma com que ela olhava para ela, mudou a forma com que ela olhava para o relacionamento dela. E aí ela já chegou uma outra mulher para a segunda sessão e agora eu não vou nem te falar como que ela tá, porque ela tá um espetáculo. Sofreu uma transformação. Uma transformação. E vou te falar o tempo, porque ela começou em dezembro, dia 2 de dezembro. Hoje a gente tá no começo do ano ainda, então você vê que é muito rápido.
Justamente, eu ia perguntar para você a questão de tempo na duração da sessão, quanto tempo em média dura uma sessão e quantas sessões são indicadas para o paciente. O tempo da sessão, em média, é 60 minutos, tá? Tem sessão que pode demorar um pouco mais, outras um pouco menos, tudo depende da pessoa. As barras, elas já conseguem fazer aí, né, um efeito logo depois da primeira sessão, mas tem pessoas que elas precisam de mais sessões e tem pessoas que precisam de menos sessões, e também depende do objetivo da pessoa. Por exemplo, se a pessoa já tem um objetivo e se ela atingir aquele objetivo, ela escolhe terminar, parar o tratamento, ela vai ter alta, né? Agora, se ela escolhe ir além daquilo, então aí ela vai fazer sempre mais, porque ela vê que tem possibilidades ali que ela não enxergava antes de fazer a sessão de barras. É porque de repente ela resolve, digamos assim, um aspecto da vida, viu que deu resultado, vai para outro aspecto e como pode melhorar e continua, né? Porque a expansão é um movimento, né? É um movimento universal de expansão, né? Você vê, nós estamos em constante movimento de expansão. Se a gente não tiver em expansão, a gente vai estar em contração. Então é o que você vai escolher para sua vida. Geralmente as pessoas escolhem expandir, né? Expandir no relacionamento, expandir nos negócios, expandir na carreira. E quando começa a contrair, né, os negócios ou o relacionamento, é que começa a dar um desconforto muito grande, e é aí que ela geralmente procura, né, uma sessão de terapia integrativa, barras de axis. Falando da Elaine facilitadora, quando você forma as turmas, que são chamadas as classes, né, de axis, a pessoa ela sai habilitada a aplicar as barras no outro e em si mesmo, porque existe a autoaplicação, né? Isso mesmo. A pessoa já sai do curso sabendo se auto-aplicar as barras de axis e também fazer aplicação em outras pessoas. Ele é um curso profissionalizante e uma forma de você ter uma renda extra, se você está procurando por isso, né? Ou uma renda mesmo. E você sai de lá com um certificado internacional. Então você pode aplicar as barras de axis, né? Ser um praticante de barras de axis aonde você mora. Ou se você pretende sair do país e ir para um outro país, também é reconhecido internacionalmente o praticante de barras de axis. Você já teve algum aluno ou alguma aluna que fez o curso com você, que de repente não aplicou como profissão, mas que fez com o objetivo de aplicar na família, que cuidou, digamos assim, e transformou a própria família? A maioria das pessoas. A maioria das pessoas que elas querem fazer esse curso para autoconhecimento, para se auto-aplicarem, aplicarem na família, nas crianças. Nas crianças, ela é fantástica nas crianças. As barras de axis, elas podem ser aplicadas nas crianças e elas melhoram questão de birra, medo, questão de socialização, né? Melhora o aprendizado da criança na escola. É incrível, é incrível. Existe alguma contraindicação? Alguém que não possa receber a aplicação? Nenhuma. Gestante, idoso, qualquer doença, como você acabou de falar, criança, então não tem nenhuma restrição. Não tem nenhuma contraindicação. Muito legal. Bom, nós vamos agora partindo para a nossa fase final do nosso bate-papo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos espectadores, porque nós sabemos que a partir do momento que nós mudamos, que nós melhoramos as pessoas no nosso entorno. E existe dentro de Axis muito isso, né? Existem até números que falam que quando eu melhoro tantas pessoas à minha volta.
que fique o recado para o nosso espectador, o porquê você pode e deve melhorar. Você pode e deve melhorar sempre que você não estiver confortável com a situação, que você não precisa aguentar tudo aquilo que te faz sofrer, aquilo que te faz mal. Você pode ir além do que isso, sempre além. Você pode transformar cada dia mais a sua realidade, se você escolher. Basta escolher. A visão que nós temos de nós mesmos, muitas vezes, nos traz um auto-julgamento. Às vezes eu me coloco um defeito, por exemplo, que você não enxerga aquele defeito em mim. E fazendo as sessões, isso também pode ser modificado dentro do meu eu? Sim, isso pode ser muito facilmente modificado. Porque quando a gente está falando de julgamento e auto-julgamento, a gente faz um auto-julgamento da gente muito pior do que quando a gente julga uma outra pessoa. Então, se uma outra pessoa erra, a gente fala, ai, tadinho, nananã. Agora, quando a gente erra, o negócio a gente fica ali martelando na nossa mente, se punindo, né? E aí as barras, ela vem para mudar esse auto-julgamento. Ela começa a criar um olhar diferente de você. E esse auto-julgamento também vai sendo limpado, deletado pelas barras de Axis. Muito bom! E aí, pessoal, vocês já conheciam as barras de Axis? Tudo vem a mim, a você, com facilidade, alegria e glória. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença, Elaine. Nós vamos deixar os seus contatos, né? Gostaria já que você deixasse o seu telefone, o seu arroba, a produção vai deixar no rodapé também. Para quem desejar entrar em contato para marcar a sessão, para fazer uma classe, né? Para fazer o curso, eu vejo que você está constantemente formando novas classes, então sempre o pessoal vai encontrar essa possibilidade, né? Isso mesmo, lá no meu Instagram você tem várias informações sobre barras de Axis e também sobre os cursos, né, que estão sempre ali sendo divulgados. E o meu Instagram, o arroba dele é @Elaine Facilitadora. E lá você tem também link de acesso ao grupo do WhatsApp, né? Ou lá na bio tem as inscrições para as próximas classes que estão sendo formadas. Muito bom! Lembrando, pessoal, que a Elaine, ela reside e ela atende no município de Jaboticabal. Essa informação nós ainda não tínhamos dado, né? Mas para você, não só de Guariba, de Jaboticabal, de toda a região, saber que ela está próxima a nós, que não é necessário você fazer uma longa viagem ou longas viagens para poder participar, então, de sessões de barras de Axis. Como a Elaine disse, e como é uma das principais perguntas da ferramenta, o que mais é possível para sermos felizes? E você merece ser feliz. Muito obrigado pela audiência em mais esse episódio do Papo de Quinta. Agradecemos imensamente e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.